E aí, pessoal, a principal mudança de Renato. O Grêmio joga contra o Bragantino e nós vamos mostrar para vocês, em fatos, um novo Renato. E um Renato que amanhã é contra o Bragantino, estou gravando esse vídeo perto das 8 horas da noite, vai mostrar exatamente o que eu estou falando. Você vai entender. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Chegou a hora, domingo é dia de churrasco? Então tá aqui, ó. Sandeiro. Acendedor de fogo Sandeiro. Impossível, é mágico, eu diria. Você vai botar o carvão, Sandeiro, botou ali, em pouco tempo o seu fogo tá pronto. E se quiser uma lareira, vai começar a esfriar agora? Também, na lenha. Não precisa papel, não precisa álcool, não precisa nada. Quem tem Sandeiro resolve. Na descrição do vídeo tem sandeiro.com.br, você vai no site, compra, ou claro, em muitos supermercados você tem Sandeiro, acendedor de fogo Sandeiro. Gente, este espaço aqui, muito criticou o Renato em outros momentos do Grêmio. A maneira como ele fazia as escolhas do time, a maneira como ele desenvolvia essa gestão de grupo. Esse novo Renato, que surge, eu falo desde a volta de Alberto Guerra, não falo tanto daqueles últimos dias lá de Série B. Esse Renato, ele, de alguma maneira, ele tem feito, ou ele está mudando um pouco a sua forma de conduzir algumas situações. E aqui é necessário que a gente saliente fortemente essa mudança. E eu falo de categorias de base. A principal crítica que se fazia a Renato e ao Grêmio de um modo geral era que o Grêmio utilizava os jogadores muito tarde. A primeira mudança de Alberto Guerra, quando assumiu, foi terminar com o grupo de transição. Num primeiro momento, a gente lembra de jogadores que, se não fosse a transição, teriam sucumbido. O principal deles, Bitelo. Aí tu pensa, pô, tirou a transição, talvez tenha jogadores aí que estourem mais tarde e tal. É perigoso isso. Agora, quando a gente vai para a prática do trabalho do Renato agora, a gente nota que é um acerto de Guerra terminar com a transição e também uma forma de Renato agora ver mais as categorias de base. Nesta semana a gente salientou que o Bernardo Zorteia treinou, que o da Mata treinou. A gente já falou que outros jogadores também treinam com profissional, que o Renato está olhando mais. Mas isso vira muito no folclore do treino. Aí tu diz, César, ele olha lá, mas não está usando. Aí tu vai para a prática. Tu vai para a prática. E quando tu vai para a prática, o que acontece? Tu bota o olhar nos fatos. E contra fatos não existem argumentos. Fatos. Sempre, e quando existem todas essas discussões, tenta te deter aos fatos. O que é fato no Grêmio hoje? Que o Zinho já teve muitas oportunidades. Certo? O Zinho tem 19 anos. É fato que o Renato abriu a porta para o Adriel. Agora tá com a polêmica, tá fora, mas o Renato botou o Adriel com 20 anos. Ou não botou? Botou. É fato que o Mila estreou direto num jogo fora de casa, inclusive uma vitória do Grêmio. Mila, volante do Sub-20. É fato que Tomás Luciano está tendo oportunidades. Inclusive o Diego Torbes, nosso amigo Diego Torbes, ele botou que o Fábio teve uma torção de tornozelo, ninguém sabe exatamente a dimensão, pode inclusive Tomás Luciano começar o jogo amanhã, ou neste domingo, contra o Bragantino, para quem vê esse vídeo mais tarde. Por quê? Porque o Renato deu oportunidade. Mas não deu para o Cuiabano. Mas não deu para o Lucas Cauã. Mas o Cauã Kelvin não deu. Claro, mas aí é a escolha do treinador. Os que ele dá a oportunidade e os que ele não dá. Gustavo Martins já foi utilizado, Natan está ganhando espaço. Eu falo do zagueiro.
A gente está vendo isso. Ah, mas, pô, de repente o Pedro Clemente. Bom, pode ter uma série de críticas o Ronald ainda não jogou e tal, o Ronald que subiu profissional. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que não vamos tirar a verdade da discussão. Reclama das escolhas, mas não que o projeto não é de utilização. O Grêmio tem hoje o Bitelo, que é da base, que o Renato consolidou. Aí eu falei de 3 jogadores do Sub-20 que estão aí. O Zinho joga praticamente todas as partidas. Eu nem falo do Adriel. Então o Grêmio tem hoje da base um número. O Grêmio pode jogar com o Tomás Luciano. O Grêmio pode ali na frente ter outros jogadores. Ah, mas o Grêmio dispensou o Gabriel. O Gabriel foi testado. Acharam que não estava pronto. Mandaram para Curitiba. O Wesley estava no Caxias da mesma maneira. Mas a roda volta a girar. Volta a girar. Podem apostar, quando o Ronald voltar da seleção, o Ronald vai ter oportunidade. E se for bem, vai jogar. Vai jogar. Porque os fatos estão nos dizendo isso. Não é a especulação e o papo de bastidor. São os fatos. Os fatos vão posicionando a leitura do Renato e vão fazendo com que a gente olhe no espelho e diga, cara, e essa crítica aqui, ela tá fora agora. Ela não pode estar aqui. Essa, e era uma crítica forte ao Renato, ela tá fora. O Renato precisa receber, neste momento, o elogio ou o contraponto em relação à crítica que, em alguns momentos, foi muito pertinente. Eu lembro de Robinho, eu lembro de Thiago Neves, eu lembro tudo isso. Só que isso, aparentemente, é passado. Aí vai ter gente que vai dizer, mas isso é o efeito da qualidade do Guerra e do Calef. Pode ser. Mas a crítica ao Renato hoje, ela não cabe. Eu vi muita gente falando, esse aí vai jogar só com 24. Acabou isso, cara. Acabou isso. Neste momento da história do Grêmio, não dá para falar isso. O Grêmio pode ir a campo amanhã com Tomás Luciano, com Mila e com o Zinho. Essa é a realidade. E a realidade, a gente precisa aqui olhar, falar e principalmente, se tiver que mudar de opinião, mudar de opinião. Não dá para se abraçar em tese. Tem que se abraçar os fatos. É algo fundamental para que a gente siga sempre entendendo e mais, que a gente tenha inclusive credibilidade depois para poder criticar os pontos que a gente acha errado. O Grêmio muda a conduta e esse é um dos principais acertos e mudanças de Renato Portaluppi. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.